Vai lá, vai, filho. Vai lá. Ai, gente, olha. Cansada, viu? Vamos lá então? Vamos bater palma então no Vamos. 3? Pieta que fala, né? Então tá, vamos. 1, 2, 3 e foi. Olá, olá, olá! Você falou. Gente, que é isso? Desculpa. De novo? De novo? De novo, amiga. Você falou na hora. 1, 2, 3. 1, 2, 3 e já. O que tá Olá, acontecendo? olá, olá, Isolators! Aqui é Efêmera e esse é o Drag Connection número 18. Não, tá bom. E hoje... É que eu acho que a palma foi muito errada e aí ninguém se levantou. Não sei de nada, não ouvi nada. O que aconteceu, amiga? Me fala. Tá estranho a minha introdução? Mas eu não vou fazer de novo, não, assim, e aí já... Não, tá ótimo. O povo gosta disso. Esse é o Drag Connection número 18. E como sempre, eu vou chamar minhas irmãs aqui para me ajudar a escrutinar o programa do RuPaul e todas as suas franquias. Alô, Ravena, Criole, como é que você tá? Have a nice night. Eu não sei o que é isso que ela falou, não. Glutinar. Negócio de glúten eu não entendi muito bem, não. Mas estou aqui mais uma vez nesse programa muito especial de hoje, onde a gente vai analisar essa final de RPDR. Juntamente, claro, que ela está de volta. Hoje a gente pôde pagar o DDI para fazer essa ligação internacional com ela, Pietra! Oi, gente! Oi, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde. Você que está nos ouvindo, estou muito feliz de estar aqui de volta. Renovada, abençoada. E é isso. Empolgada e bêbada. E hoje é sua família e por isso a gente tem ela aqui, Bettina Polaroid. Oi, amores! Estou aqui hoje, promovida de substituta a convidada especial. Muito obrigado pela promoção. E é isso, tô aí pra gente conversar e falar aí sobre essa final polêmica, nessa situação, né, bizarra que a gente tá vivendo. Falando em situação bizarra que a gente está vivendo, né? Vamos começar o programa hoje falando sobre essa situação bizarra que a gente está vivendo. Sim, deve- Pois é, né, no Brasil e aí também, né, Pietra, assim, Nossa, Infelizmente, as uma ruas em conexão. chamas. É. começou tudo meio por aqui, né? Tipo, essa bomba, né, que aconteceu semana passada, né? E, nossa, gente, eu vou falar pra vocês uma coisa. Eu assisti aquele vídeo, né, que deu o pontapé inicial de tudo que tá acontecendo hoje, assim, que eu consegui assistir ele todo, né? Que eu comecei a ver e eu não conseguia, porque eu ficava mal, sabe? Tipo, Eu não consegui assistir, não. Eu não assisti. mas eu quis assistir hoje, porque, assim, eu nunca vou, né, tipo, 100% tá na pele das pessoas que vivem isso diariamente, né? Dos negros no mundo todo, né? O racismo, o preconceito e tudo mais. Mas eu acho que é importante a gente que não tá na pele dessas pessoas assistir, sabe? Pra ser tocado ainda mais, assim. Tem gente que não é tocado de forma alguma. Então, eu quis assistir pra realmente... Nossa, mas foi difícil, viu? Foi difícil e eu tô muito triste, assim, de verdade. Você tá se referindo à morte do George Floyd, né? Pela polícia de Minneapolis. Aquele vídeo é um vídeo muito chocante. A questão é que ele não é uma coisa, ele não é um, ele é uma coisa que acontece todos Não é os uma coisa dias normal. e acontece várias vezes no mesmo dia, no mundo todo, inclusive no Brasil, né? Então, a gente que é negro, a gente que sofre racismo, e aí eu vou dizer também, eu estou numa posição muito privilegiada, até porque a tonalidade da nossa pele, o lugar onde a gente mora, isso tudo influencia na forma com que a gente vivencia o preconceito, né?
Então, quando você está falando, você não vivencia isso, eu também não posso dizer, como, mesmo sendo uma pessoa negra, que eu vivencio os problemas e o racismo que a maior parte da população brasileira, né, vive diariamente. Mas a questão eu sempre falei isso e muita gente fala isso, o racismo, ele não é um problema das pessoas pretas, né? O racismo não é um problema das pessoas pretas. E ele só vai, porque eu acho muito difícil acabar, mas eu acho que essa situação vai estar um pouco amenizada, e eu estou fazendo aqui muitas aspas com os dedos no ar, quando as pessoas brancas que têm privilégio entenderem que elas precisam fazer alguma coisa, sabe? Então, assim, o que aconteceu nos Estados Unidos e o que está acontecendo aqui no Brasil, porque começaram protestos aqui no Brasil também, não é algo de uma parcela da população, né? Se a gente, então, enfim, se a gente entender isso como algo que é uma questão de todos, né? E não mais aquela coisa, né, o racismo é um problema dos negros, a gente já conseguiu já dar um passo adiante, né? Ficou um silêncio. Para refletir. Não, mas é isso, assim, não tem como não pesar o rolê, né? Não tem como, porque inclusive a gente vai falar sobre o programa né, a final do programa, e também foi uma final que também teve, se não influenciada diretamente, teve impactos, né, do que está acontecendo aí nos Estados Unidos, está acontecendo no mundo, né? Então não tem como não pesar o rolê nesse sentido, né? Aqui tá acontecendo agora vários protestos, assim, Nova York tá, assim, os Estados Unidos inteiro, Nova York tá E eu moro numa área de Manhattan, que é uma área que é historicamente conhecida por ter protesto, assim, sabe? Tem uma praça aqui perto da minha casa, que é o Union Square, e é lá que, tipo, historicamente, vários protestos aconteceram, e é aqui que tá acontecendo muito desses protestos agora que estão, né, acontecendo no país todo. Muitos deles acontecem aqui perto de casa. A gente agora tá com toque de recolher. Vocês aí estão, não? Não. Mas aqui também tiveram muitas manifestações em várias cidades. Teve manifestação aqui no Rio, teve manifestação em São Paulo, na Avenida Paulista, teve em Porto Alegre, teve em Curitiba. E assim, o que chamou a atenção, o que a gente tem visto, porque eu acompanhei muito pela mídia ninja, pela cobertura ao vivo que eles estavam fazendo, tanto das manifestações aí nos Estados Unidos, quanto das manifestações aqui no Brasil. Que ao mesmo tempo estavam havendo manifestações pró-Bolsonaro e as manifestações antifascistas convocadas pelas torcidas organizadas dos clubes. E o tratamento da polícia era diferente com os manifestantes a favor do Bolsonaro e com os manifestantes contra o fascismo, né? Havia uma reação completamente diferente da polícia, violenta contra quem está contra o governo, e uma reação mais conivente, digamos assim, com a manifestação pró-Bolsonaro. Então isso está, na verdade, piorando ainda mais a sensação de conflito, de um conflito iminente aí, que assim, a coisa não vai parar, os protestos não vão parar, e a situação pode piorar bastante. E uma coisa que eu fiquei pensando, né, durante essa, né, mais nova crise, se a gente pode chamar assim, porque a gente está vivendo, né, de crise sanitária, gente, tá crise terrível. política, enfim, o tempo inteiro a gente vive em crise, né? Antigamente a gente ouvia muita gente dizer assim, por exemplo, foi aprovado o casamento entre pessoas do mesmo sexo nos Estados Unidos, né? E aí a gente comemorou aqui e as pessoas diziam assim, mas isso é lá nos Estados Unidos. Eu senti nessa situação agora que essas barreiras elas já foram embora tem um tempo, né? Óbvio que a gente ainda não vive a vida de um americano, eu não estou dizendo isso. O que eu estou querendo dizer é que o que acontece aí nos Estados Unidos tem um impacto direto sobre aquilo que a gente vive aqui no Brasil, né? E o fato do Trump
se fuder aí nos Estados Unidos, sabe? Como isso pode, de alguma forma, impactar no fato da gente se ver livre desse crápula desse Bolsonaro. Porque se o Trump não ganha aí, o Bolsonaro fica sozinho no mundo todo, porque quem tá dando apoio a esse cara é o Trump, sabe? Né? Então ele tá aí fazendo. Ele repetiu a história da cloroquina aqui no Brasil, repetiu a história de não usar máscara em público, de dizer que era só uma gripezinha, né? Em relação. Então assim, ele tá se fiando, né, nos Estados Unidos. E não né? vamos. Então, Não amigo, vamos esquecer também que a gente teve o caso do George Floyd nos Estados Unidos, e é claro que não é um caso isolado, mas a gente também teve o caso do João Pedro, né, aqui no Brasil, na região metropolitana aqui do Rio, que também foi emblemático, que também não é um caso isolado, obviamente, né, mas que também foi estopim aqui para as manifestações. Então, o Vidas Negras Importam, o Black Lives Matter, esse movimento todo, ele está reagindo junto a uma realidade que é frequente e constante nas duas, na nossa realidade e na realidade norte-americana também. e Ravena? Não, eu ainda acho que, Deixa eu como a ouvir. gente ainda tá nesse clima de... A gente já sempre se sentia impotentes, né? Diante de tudo isso. Então agora a gente ainda trancafiado dentro de casa. E ter todo esse clima da situação de impotência, acho que a resposta também foi maior. Do povo querer ir pra rua lutar. Realmente pra... Não, chega, que a gente não aguenta mais. A gente já tá na merda. E ainda vem uma merda pior, não é possível. Então, eu acho que a resposta foi mais forte. Eu acho muito sintomático serem as torcidas organizadas mobilizando as manifestações, porque a gente tá sem futebol, né? Sim. Então... Eles acharam um objetivo pra lutar. Pois é, eles precisaram ir para a rua. E você vê as pessoas tentando manter os cuidados, né? As pessoas se manifestando com máscaras, com proteções e tal. Mas é isso, é meio que é inevitável ir para a rua, mesmo sabendo que existe esse risco de contaminação, porque não tem mais como não se levantar contra. Não tem como mais ficar calado. Não Quem tem ficar mais como calado ficar é porque calado. realmente não quer enxergar. E a coisa curiosa, né, que quando o Bettino estava falando, eu lembrei na época das manifestações que culminaram, né, enfim, não foi tão direto assim, mas que culminou lá com o golpe que a gente teve, o afastamento da Dilma. A gente teve ali as manifestações de 2013, em que surgiram aquelas figuras, né, não foi nesse episódio, mas tinha ali a figura dos Black Blocs, né, e aí criaram uma lei. Depois disso, que as pessoas em manifestações, tem uma lei no Brasil que as pessoas não podem usar máscara. Ah, é verdade. Para serem reconhecidas e tal. E aí agora a gente está no meio de uma pandemia em que as pessoas têm que usar máscara para elas não se contaminarem, né? E elas também estão indo para a rua para se manifestar. Então, assim, isso, gente, é muita distopia o que está acontecendo. É muita loucura. Né? É muita, sabe, assim, a realidade, ela é muito difícil de ser aprendida, sabe, de você ter sua opinião sobre o que está acontecendo agora, porque a gente está no meio de um turbilhão tão grande que é difícil, você sabe, a gente está tentando sobreviver. Não, e por um lado bom, entre aspas, ter acontecido isso nesse momento, porque é um momento que tá todo mundo voltado pra internet, para notícias e tudo mais. Então, gente que não prestava atenção nisso antes, agora abriu uma discussão enorme sobre isso. Então, E não pode deixar passar, gente, né? não tem como. Então, todo mundo agora tá realmente discutindo sobre isso. Em todo lugar que você vê, não tem como fugir desse assunto. Agora eu quero só que vocês me digam como é que a gente faz a passagem disso pra gente poder analisar o programa do RuPaul. Eu posso fazer, já que a gente já está na merda mesmo, vamos pra próxima merda, louca. Meu Deus do céu! E é nessa que eu puxo. Chocada. Todo mundo já sabe que eu tô Apavorei. revoltada com essa temporada. Então já posso puxar assim. Já vou revelar logo que o povo gosta que eu seja verdadeira. Não assisti inteiro, assisti ao vivo, da metade pro final. Mentira. Aham. Eu tô com ranço dessa temporada.
Eu acho que é uma boa a gente falar antes do episódio final, a gente falar rapidinho o que a gente achou da temporada de uma forma geral, né? Uma merda. A Ravena odiou, né? Eu gostei, gente. Vou falar pra vocês, assim... Começou bem esquisito essa temporada, com aquele lance todo da Sherry Pie. Foram muitas informações, assim, que aconteceram em cima da hora, antes do programa estrear. Mas, assim, eu achei que realmente, quando a RuPaul diz assim, esse cast é incrível, eu realmente consigo ver isso, sabe? Analisando, assim, depois que tudo passou, porque na hora dos episódios a gente analisa mais o challenge, né? Os desafios, as roupas e tal, mas você parando pra analisar o programa de uma forma geral, realmente eu achei um dos melhores casts que a gente já teve no RuPaul's Drag Race. Só assim, o problema é o formato mesmo do programa. Deu uma saturada. Tipo, os desafios, não tem muita novidade, é sempre a mesma coisa, é sempre o mesmo enredo. Mas o cast em si eu gostei muito, assim. É porque tá faltando, na verdade, verdade. É isso que tá faltando. Não, eu acho que é interessante, que acho que é importante a gente falar agora, quando a gente analisa a temporada, é que algumas das queens que estão nessa temporada, na temporada 12, viram winners quando elas estavam no início da adolescência, verdade. sabe? Ou então na infância. Tipo assim, que idade a Didi tinha quando a Sharon Needles ganhou, sabe? 8, né? Gente, falar nisso, eu assisti Então, a primeira assim, temporada agora de novo. Tipo, é muito mais emocionante. Acho que é isso que tá faltando Muito resgatar. mais, era mais natural, porque as pessoas não Muito. tinham medo, aquilo que eu falo. Até a As RuPaul pessoas não era um hoje em robô. dia- Não, as pessoas hoje em dia vão pro programa com medo de serem julgadas pelo hate e tudo mais, aí não ficam sendo elas mesmas, aí não falam mais o que elas acham, que elas podem ser julgadas, é foda. Gente, na primeira Não, e temporada, você não. desculpa. E se fazer drag hoje em dia não é mais a mesma coisa que era lá atrás do programa. Porque a RuPaul levou, né? A marca da RuPaul levou o drag para um outro Cresceu patamar, né? muito. Então, assim, não adianta, eu não vou comparar, na verdade, o fazer drag hoje em dia com o início do programa lá atrás. E estamos falando de 12 programa- anos atrás, né? Então, assim, o problema é realmente, vocês têm razão, é o formato, né? A coisa já. Agora, as pessoas não pararam de assistir, as pessoas a cada ano ganham Mas mais público. A RuPaul tá ganhando Emmys e sei lá, Emmys e Tonys e whatever, e prêmios e mais prêmios. Então, assim, ela não vai, porque ela é capitalista, ela não vai mudar o formato. Então a gente tem Mas que. eu acho que isso acontece com tudo que é massificado, né? Assim, tipo, uma vez que chega no mainstream e você tá vendendo aquilo para um público mais amplo, maior, e você tem que atingir mais públicos, você vai meio que colocando aquele formato numa caixinha que seja mais digerível para todo mundo, né? Que vai funcionar para mais gente. Então, é isso. Eu acho que ficou muito formatado, muito padronizado. Inclusive, o tipo de drag que se valoriza é muito um padrão. Por mais que tenham algumas que apresentem uma novidade e tal, ainda é muito em cima de um ideal ali de polidez e etc., que acaba deixando a coisa um pouco engessada, né? Que é diferente de outros programas tipo Dragula, por exemplo, que apresenta um pouco mais de diversidade, por mais que seja focado num tema gore e, enfim, monstruoso e tal, aquela coisa mais Halloween. Você vê que tem drag kings, tem uma diversidade maior de representatividades ali. alguém tava falando esses dias pra mim que teve... Depois desses Emmys que a RuPaul ganhou, ela focou o programa bastante agora também no público hétero, porque o público LGBT ela já atingiu. Então agora pro público hétero, tinha até um roteiro lá que vazou, que ela não queria que botasse a parte que as meninas costuram. Por isso que todo mundo tá sentindo falta disso. Sério? E não tinha mais. Porque ela não queria, porque não era interessante pro público hétero. Pra que eles não queriam aprender a fazer roupa de drag?
Só quem é LGBT. Eles achavam chatos e paravam de ver a partir desse momento. Ou passavam adiante até o final, a hora do lip sync. Por isso que agora é tudo mini challenge, um pouquinho da conversa e o final. Uai. Uó mesmo, eu adorava os desafios de costura, ver Nossa, todo era o mundo que a gente descabelando mais pra gostava. costurar as coisas, eu amava. Agora, o que você tá falando sobre o público hétero é o público que dá, dá dinheiro, essa é a verdade. isso. Se você for numa drag con, eu já fui Piera também, né? A quantidade de famílias héteros ali andando pra cima e pra baixo é assim, é impressionante, sabe? Então, assim, é onde a RuPaul tá ganhando. E também quando ela leva o programa dela pra um canal, né? Que é um canal, o VH1 é um canal assistido pela população O americana. vídeo é um canal aberto ou só de Aberto. coisa? Ah. Então, assim, você atinge um público muito grande. Então, assim, já deixou de ser para público LGBT há muito tempo, né? Há muito tempo. Verdade. Vamos falar sobre a temporada, então, gente? Vamos falar sobre o episódio 14, que é a Grand Finale. A Só um minuto finale, que eu vou né? beber água. Preciso beber água pra esse momento, peraí. Sim, vamos falar sobre a finale. Porque Gran... Jesus! O nome do episódio é Grand Finale. Oi, meio que... Desculpa, gente. Ô, Pedro, eu desculpa. falei aqui agora que a gente vai falar sobre a finale. Porque Gran... Essa temporada que a gente assistiu dos nossos isolamentos, né? Temporada... Bom, a final do programa, ela não era o esperado, né? A RuPaul gravou o programa todo antes, né? Conseguiu gravar o programa todo antes, conseguiu gravar o All Stars. E só como a final e o Reunited, ela grava depois, né? Depois que o programa já foi ao ar, né? Essa parte ela não conseguiu fazer antes. E aí teve que ser, né? O pessoal teve que gravar das suas Eu casas. posso falar, né? tipo, foi melhor do que eu imaginava, sabia? Eu gostei da final, assim, mesmo com as dificuldades e tudo mais, eu acho que eles fizeram de uma forma que não ficou chato. Eu gostei, de verdade, assim, eu achei que foi bem feito. Eu achei que eles conseguiram fazer Eu- funcionar também. É, Eu acho, eu acho que o meu ranço maior não é porque eu sempre o que eu mais gosto na final, inclusive é o único que eu faço questão de ver ao vivo, é porque tem a emoção de ser daquela coisa toda, a gente ficar torcendo e tal. E nessa eu não senti nada. Então, o programa ele começa ali com a apresentação das queens, né? Dos seus isolamentos, com a narração da Michelle Visage. Gente, né? eu vou fazer só um comentário. Eu achei o melhor look de todos o da Aidan Zane. Pra mim foi o melhor Eu look também. da final. Eu também, Aiden Zane foi com certeza pra mim top. Aidan Zane lacrou no look, achei perfeita, Eu linda. sei que muita gente não gostou, mas eu achei o look da Jada maravilhoso. Ah, sabe qual é o problema daquele look? Eu achei que a parte de baixo tava muito sem nada. Eu achei que ele funcionou no plano fechado, quando ela tava de frente pra câmera. Quando ela fez aquela imagem de cima, não teve Porque tanto efeito. a ideia era a galáxia, né? Tipo, mas era interessante. ficou isso. incrível com os planetas, mas se a parte de baixo, que era toda preta, se ela colocasse umas pedras de cristal assim na saia pra parecer estrelas, eu acho que ia ficar um look mais completo. Mas eu gostei também. Eu amei o look da Jada também. Da Ei. Jada não, perdão, da Jen. Ah, a Jen tava Achei ok. ótima. Eu amei o look da Eu amei Jen. também. Que ela fez o Eduardo Mão de Tesoura e ela fez aquele look, né? Maquiagem preta e branca, como o Detox fez também, né? Ah, eu achei ok, Eu sabe? Não fiquei chocada, não. Mas a gente já Não fiquei sabe chocada, que a mas eu Pietra, gostei. desde essa temporada inteira, né? Ela ia deixar pra lá. Não, adoro a Jen. Jen é maravilhosa. Mas só no mês de janeiro, né? Eu gosto da Jen. Gente, mas eu acho que, assim, realmente a única pessoa que eu acho que se destacou, assim, que me impressionou foi a Aiden. As outras pra estavam mim ok, também. estavam legais os looks, mas, assim, bater o olho assim e falar, uau, foi ela. A que mais me chocou, na verdade, foi a Widow Voodoo, que pela primeira vez eu gostei de um look dela. Eu continuei não gostando. Qual que foi o look dela? Nem lembro. Foi aquela de aranha com a Ah, não maquiagem gostei, não. De aranha. viúva.
Não, mas, gente, pra aqueles papel alumínio que ela colava na cara naquele do Titanic, esse daí, a gente tem que dar um crédito. Ah, não, aquele papel alumínio não dá pra defender. Gente, é a RuPaul de Face Ridícula, Skinny, ridícula, gente. palhaça. De novo, Lu. Meu Deus do céu. Cara, eu fiquei com A muito Ravena ódio, tá sério. Eu tava assistindo pelo revoltadíssima. Twitch TV. Cara, tava todo mundo xingando ela. Ah, sua preguiçosa. Gente, no Reunion era esperado porque ela nunca faz o Reunion montado, né? O Reunion é sempre o RuPaul de boy. de boy. É. Mas na final, a gente esperava pelo menos, ainda que fosse um face skinny, que tivesse, né, uma produção. Porra, pelo menos uma peruca modelada. Nada, ela não tem nada que ela Nossa, Gente, tem eu podia fazer look- só o olho e a nada. boca. Por favor. Não, tem um look da Aquaria, que era um face skinny, que é babado, vocês já viram? Ele é todo trabalhado, assim, não aparece nada. Ela poderia ter feito uma coisa nesse estilo. Não, foi preguiça. Preguiça. Não, eu entendo que assim, ela é uma marca, né? Tipo, ela não vai aparecer cagada sem toda a equipe de produção dela. Mas, porra, tem muita coisa que tá pronta, né? Assim, que não precisa alguém tá lá pra fazer, sei lá, enfim, tô aqui. Tá pronta não, o programa tem quanto tempo, sabe? Tem 2 meses. aí Ela no não tem ar. uma podia peruca fazer modelada que em não casa? teve. Gente, Pelo ela amor de podia Deus, fazer- Será que qualquer ninguém- drag tem. Não tem? Foi babado, assim. Bom, sei foi- lá, é um pouco decepcionante. Eu entendo ela não querer aparecer com uma maquiagem aquém daquilo que é a marca dela, que é a perfeição que ela sempre aparece em todos os programas. Mas, ao mesmo tempo, ela optar por um face skinny, eu acho que então ela podia ter feito sem nada, sabe? Botava um terninho dela, botava um terninho dele e... Enfim, não teve, né? já foi, exatamente. Aí, depois dessa apresentação, a RuPaul diz como é que vai ser o formato, né, da final. E aí vão ser 3 lip syncs. No programa passado, a gente comentou sobre o Reunited. No final do Reunited, ela não falou que iam 5. ser 5 lip syncs? 5, Todo mas mundo foram ficou 5. esperando. Foram 3, amiga. Todo mundo ficou esperando 5. Foram 3. Lip sync de face, né? Essa coisa TikTok, né? O vídeo que elas tinham que produzir de casa e o lip sync side by side. Mas não, gente, olha só, teve uma de cada uma, cada uma fez uma performance, já são 3. Então foram 6. 5. Não, 3. 5. Foram 5. O de cara e o de rosto. Ai, gente, é verdade. Foi 5 mesmo. 3 Olha ela, performances já e 2 querendo- batalhas, Já digamos assim. querendo criar a polêmica aqui, porque a gente... Querendo gongar, aquela que afinal. assiste querendo gongar. Mas é isso, Querendo 3 gongar performances a Horácio. individuais, 3 performances individuais e 2 batalhas. Foi isso. Exatamente, foi isso. Perdão, RuPaul. RuPaul. Ah, palhaça. E aí teve aquela apresentação também, né, dos jurados de suas casas. Eu achei muito engraçado o marido da Michelle Visage passando pelado, assim, tipo, limpando a casa pelado. Inclusive, ele é um gato, né? Eu não sabia, não, que ele era o marido dela. Ele tá sempre Teve o na- Ross, na aquele Drag Con. cachorrinho dele, e a piada do Carson, congelado, né? Tipo aquela... Depois teve uma apresentação dos jurados, né? E aí, enfim, não vou falar de todo mundo, mas Whoopi Goldberg, maravilhosa, necessária, absoluta, mandando aquela mensagem para as pessoas dizendo que o mundo precisa das drag queens nesse momento, né? Que nesse momento é o momento que elas são mais necessárias, enfim. E a RuPaul passa para uma conversa com cada uma das queens, né? E ela começa com a Crystal. Tem os melhores momentos, né? Ela pergunta... Na verdade, eu queria perguntar para vocês, antes da gente falar o que aconteceu, o que vocês... quando vocês pensam na Crystal, o que vem à cabeça de vocês, assim, da temporada? Pra mim vem inusitada. Surpreendente. Surpresa. Mas você lembra, mas vem alguma coisa, assim, você lembra de uma coisa específica dela? Assim, uma coisa Mullet, icônica? Eldebarge e é a musiquinha Rhythm of the Night. E eu acho que a performance dela também de... como é que era? O Exotic Dancer.
eu Gente, acho eu que sempre foi um lembro das ponto maquiagens, alto. que as maquiagens dela eram a única diferente do resto do povo. Pois Gente, é. que foi aquela de Fred Krueger no primeiro episódio? Aquele look foi maravilhoso. Não, ela foi um ícone na temporada. Eu acho que Eu ela acho. teve. Ela foi aquela pessoa, aquela drag que deu um tempero de reverência, de humor e que marcou mesmo essa coisa da uniqueness que se busca nas drags, É. né? Ela foi quem entregou isso, quem vendeu isso, e acho que foi essa irreverência e o carisma também que levou ela até a final. E tornou ela a queridinha do público também, porque ela, na final, tinha uma fanbase fortíssima, né? Ela se tornou favorita, mesmo não sendo a que teve o melhor histórico, né? Que mais? Teve a mensagem dos pais dela, né? E teve. Ela tinha mencionado no programa que o pai estava com Parkinson, né? Então aparece o pai, você vê que ele estava com dificuldade de falar. A avó de 90 anos, Ai, foi muito gente, fofo que esse fofa. momento. Fofíssimo, foi muito lindo. Engraçado que eu não lembro de ter essa referência de que a Crystal tinha ascendência latina. Também não. Eu fiquei. Eu não sabia. Eu não sabia, acho que eu não sei se foi editado e não apareceu, mas eu não me lembro disso. Também Da- não. Eu me surpreendi, assim, quando vi. E foi super fofo. Eu achei o discurso dela na resposta para a pergunta da RuPaul um ótimo discurso. Acho que ela foi super. Foi um discurso sensato e forte, sabe? Eu acho que ela foi super bem nessa primeira etapa da entrevista. Ela foi super bem. Mas eu, na minha opinião, já que você perguntou qual é a nossa impressão, né, da Crystal, eu acho que ela. Você não ia infelizmente- falar, né? Mas já que ele perguntou, né? Já que ele perguntou, eu não ia falar nada, não. Mas eu Tá. acho que ela chegou na final sem chance de vencer. Eu acho que ela chegou na final sem chance de vencer apesar dela ter sido esse tempero que eu falei e tenha conquistado muito público e teria sido merecedora se vencesse porque ela foi incrível na temporada. Eu acho que tem essa questão do histórico, né, dela ter tido só uma vitória contra duas concorrentes Gente, muito fortes. não vamos esquecer que a Ivy Oddly só ganhou um Mas, desafio. mas aí é que tá. Ela acabou de. Essa foi a narrativa da temporada passada, entendeu? A diferentona que chega no final e surpreende e tomba as outras mais polidas e tal. Mas Essa foi a ela não narrativa fez- da temporada anterior. Agora, ganhar a diferentona de novo, que só teve uma vitória, ela ia estar repetindo um padrão, sendo que essa só é a segunda temporada na VH1, né? E ela estaria repetindo a mesma narrativa da Ivy, de uma certa forma, que é a diferentona que surpreende e vence no final pela originalidade. Sabe uma Então coisa eu que acho que gostei? isso tirava um pouco ela da briga, justamente também por serem duas concorrentes muito fortes, a Jada e a Didi. Uma coisa que eu gostei é que eles levaram finalmente aquela paradinha lá da foto, né? Da criança. O que você falaria pra você quando criança? Porque a gente O que sentiu se diria falta. pro pequeno Cody? Aham. Porque a Crystal, o nome de boy é Cody, né? Aí ela mostra aquela fotinho. Você sabe que eu Aí tenho ele crush dizia que- nela? Essa Sério. paradinha foi o quê? Pra não ser julgado? Eu Pois me é. senti julgada agora nesse silêncio. Esse silêncio de vocês foi ensurdecedor. Eu não Não, julgo acho ninguém. super compreensível. Longe de mim julgar qualquer crush, gente. Crushes são vida. Crush é vida. Mas você sabe que eu vi uma entrevista da Jada e da Jack Cox, e elas... Você sabe que a Jack Cox falou que ela tinha um certo crush na Jada? Sério? Sério. Ela Mas falou, deixou ali... É Jada porque é na bonita época ela também. tava casada, né, Jack Cox? E ela não tá mais? Não, ela continua, Não. ela continua Tá, casada. não. Ela separou. Ela não me falou isso. Alô, que eu inventando coisa aqui no podcast. Chocada. Eu e minha amizade com aquela competidora do Drag Race Canadá, né? Sim. E aí, depois disso, o programa passa para agradecer os médicos que estão na linha de frente da luta contra o corona, né? E teve toda foi todo um segmento, né? Que a frase era I feel blessed, né? E eles dizendo amém para todos os trabalhadores.
A mãe da Aiden trabalha, né, parece que é enfermeira, da Brita também, e o amigo da Crystal, né? E elas puderam falar isso ali no programa, né? E aí esse é o momento também que a gente também tem que agradecer, porque a gente não agradece o pessoal que está na linha de frente aqui no Sim. Brasil, né? A Desculpa. galera que, enfim, tá lidando com uma situação pior ainda, né? O nosso SUS, ele embora seja universal, né? Ou seja, todos temos direito, mas a gente sabe em que situação ele está, e principalmente nesse governo Bolsonaro. Então, parabéns aos nossos Aplausos. trabalhadores da área de saúde, né? Que estão na linha de frente. É isso aí. E na sequência veio a conversa com a Didi Good, né? Também os melhores momentos. Ela tava com um look ali, um look que a RuPaul usou um look bem parecido que ela usou na MTV, né? Mas nesse momento ela pareceu super metida, né? Porque ela falou que ela merecia ser American Next Drag Superstars, porque ela era, como que é? Que o prêmio pertencia a ela. Ah, e você Não sabe que tinha eu uma não história achei ela assim? metida? Eu achei ela, foi aquilo mesmo que teve aquela conversa, né? Você tá sendo metida, você tá sendo confiante, né? E ela falou, eu tô sendo confiante e assim, gente, eu acho que ela foi realmente pra essa final com a certeza de que ela ia vencer. Porque o histórico dela foi muito bom, assim, independente das vitórias dela. Ah, mas você dizer que não, ela disse, não é uma opção não ganhar. Ah, mas isso aí é um jeito de falar, né? Tipo assim, aí, você acha que você vai ganhar? Assim, olha, não ganhar pra mim não é uma opção. Tipo assim, Amiga, a gente vai falar mais adiante que essa coisa do jeito de falar dela, ela se não, fudeu, né? sim, Essa coisa. sim, mas eu tô falando, nesse momento, pelo menos pra mim, eu achei que ela tava de boa, assim, respondendo, sendo, sabe, drag, assim, falando, não, vou vencer, claro, eu não tem como não vencer, pra mim não tem outra opção. Ah, não achei ela metida. Eu não Me posso dar eu processa. não posso dar minha opinião, porque vocês já sabem. Ah, não, a gente quer saber, a gente quer Gente, esse saber. episódio o povo vai me odiar. Fala, os capaceters. Até. Mas o que que você. Não, eu falei, Fala. até a RuPaul eu falei mal, cara, eu tô ferrada na internet. Os capaceters vão Tá te julgar, vão te cancelada. Cancelada. cancelar. A- Mas o que que vocês lembram da Didi? Ou seja, o que que faz. O que que. Ela foi icônica em algum momento? Teve um look, teve uma fala, teve alguma situação Ah, que o faz com Snatch que Game vocês. dela como robô foi muito legal. Acho que marcou, assim, também. Pra mim E, foi assim, o musical da Madonna, pra mim foi Isso. ali maravilhosa. foi onde eu fiquei fã. Foi muito Pena bom. que alguns episódios depois eu deixei de ficar tão fã, mas assim, de ser Como tão é que é fã. aquele meme? Mas, Deu tudo errado? É, tudo certo pra dar errado. Mas, mas ela assim, foi maravilhosa. Ela era. Nossa, ela interpretou ali a Madonna. Foi perfeita, perfeita, não, ela é perfeita. boa, ela é muito Ela é boa. muito boa. Ela é Só muito que a boa, essa gente bicha. perdeu um pouco o encanto por ela durante a temporada, mas isso não tira também o brilho e o Não, talento que eu ela acho que tem, o que né? aconteceu foi que, assim, pra mim, pelo menos, no desafio da política, porque assim, se você pensar nos desafios em que ela levou coisas prontas e que ela precisou contar com o apoio da mãe dela, que deve ser uma artista foda, é, ela mandou super bem, né? Porque as coisas já estavam pensadas. No momento em que ela precisou improvisar e fazer uma coisa ali do nada e tal, ela já não foi tão bem assim. Então, quando chega no desafio da política e ela diz aquilo, eu não vou lembrar exatamente qual a frase, mas fica com a sensação dela dizer que ela me pareceu meio Não, ela é mimada ali vazia, Ela dentro. ela é tacou o vazia. foda-se, é É. isso. Então aí eu fiquei assim, A eu Ravena fiquei pensando resumiu. assim, ela deve ser uma artista, sim, começando, porque tem 21 anos, deve ter um futuro incrível pela frente. Tem um apoio, tem todas as bases ali, né? Tipo, você tem uma família que apoia, tem dinheiro, né? Vive bem, é bonita, segundo os padrões, né? Que a gente da nossa cultura. Mas eu fiquei com a sensação de que era uma artista que, sei lá, aquilo que ela parecia, que ela aparentou nos desafios prontos, não era exatamente aquilo que
a gente via nos desafios em que ela precisava produzir É que ali ela na já hora, foi entendeu? preparada pra fazer aquele tipo de desafio. Então, quando ela se viu no desafio de improviso, ela saiu da zona dela e o trem Mas são descarrilhou. duas artistas completamente diferentes pra mim, sabe? Uma artista muito segura quando tudo estava tudo certo, controlado, e uma artista completamente é, mediana quando precisava de alguma coisa que ela não estava esperando, sabe? Então, assim, pra mim, eu tô até um pouco adiantando um pouco o que a gente vai falar no final, mas eu fiquei com esse, o meu ranço começou aí, sabe? No momento do desafio da política, porque a face dela, né? Porque assim, o programa, é óbvio que você não tem que ser um baluarte da cultura LGBTQIA, sabe? Mas a RuPaul diz ali que é o futuro do drag, né? Assim, e o programa são as Olimpíadas LGBTQ, sabe? E essa pessoa, a RuPaul não vai coroar qualquer Eu pessoa. cantei essa Ela pedra no dia que vai. eu gravei com vocês, exatamente nesse episódio do debate político. E eu cantei essa pedra. Eu falei, gente, pra mim, a RuPaul, você virar na cara da RuPaul e você falar que você é meio alienado político, que você não se interessa porque isso te gera uma ansiedade e tal, não sei o quê, é um posicionamento muito de quem, sabe, tá acomodado em seus privilégios e não tem empatia, porque assim, ela tá ao lado de outras queens ali que estavam levando questões políticas que elas sentem na pele, né? E aí a gente vai conectar com o que está acontecendo agora no mundo, né? E especialmente nos Estados Unidos, né? E ela desperdiça uma oportunidade quando ela assume essa posição, se coloca nesse lugar, e ao mesmo tempo ela mostra um despreparo, porque uma pessoa que é ignorante nesse sentido de ignorar os fatos, de não saber dos fatos, é justamente a pessoa que vai dar o close errado depois, que vai falar uma bobagem, que vai falar aquilo que não deve, porque não tem informação, porque não tem conscientização. Não estou dizendo que ela seja Barbie fascista, que ela seja escrota e que ela deva ser cancelada, não. Sou totalmente contra esse cancelamento. Mas mostra um despreparo para colocar a coroa na cabeça no final. Vamos falar um Entendeu? Eu pouquinho acho que melhor sobre é um isso pouco quando a por gente aí. revelar o final, né? Mas enfim, depois tem a Jada, né? A conversa com ela. É, e aí, e sobre a Jada, que momentos icônicos dela? Educada, bonita, simpática, carismática. Gente, Falta-me sabe quando objetivos. quem acompanha o programa sabe, quem acompanha desde o início sabe que quando a Jada apareceu, pra mim ela era minha winner ali Gente, a Minha efêmera também, desde minha o Meet também, the minha também. Queens. A efêmera desde o Meet the Queens, é Team Jada, enlouquecida, quando ela fervorosa. surge com aquele look dela de flanela, vermelho e Com a preto, com aquele boina da cabelo preto, Pantera e o cabelo preto. com a bona. Eu só fiquei, meu queixo, sem brincadeira, foi até o chão, Gente, assim, porque ela é muito e o look maravilhosa. roxo dela, eu achei aquele look tão lindo, tão lindo. E ela foi pro Bottom e ela dublou com aquela roupa, uma música do Prince, que pra mim foi o melhor lip sync da temporada. Não, ela me lembra a Cloven. É verdade, lembra a Cloven mesmo. E assim, fazendo um contraponto aqui com o que a gente acabou de falar da Didi, eu lembro que naquelas cenas ali do workroom, sempre que levantavam algum assunto, que alguém trazia alguma questão, é, enfim, alguma questão de crise, alguma coisa de sua história que tenha sido difícil, as pessoas falando sobre suas dificuldades, suas crises. A Jada era a primeira pessoa a virar a cara e sair do espelho e virar para as queens e dar uma palavra de conforto, uma palavra de É verdade. motivação. Ela era a pessoa que demonstrava empatia no primeiro momento, sabe? Cada vez que alguém Inclusive vinha com um quando não breakdown. tinha questões, né? Quando tava todo mundo calado se arrumando, ela falava: E aí, fulano, como é que você tá se sentindo nesse desafio? Ela era que puxava. E parece, né? E eu, como sou fã da Jada, acompanho, assim, lives e toda, enfim, tudo que ela produz. E, assim, ela é essa pessoa. Ela é essa pessoa que faz, que ajuda a galera, sabe, nos concursos, né? Nos concursos de beleza, drag. Ela é maquiadora, né? Ajuda a galera que está começando a se montar. Então,
E também a interação dela com as pessoas durante o programa, e aí eu não posso dizer antes porque eu não conhecia, me pareceu muito próximo, sabe? Ela ganhou pontos, para além de ser uma artista incrível, uma pessoa, é, sabe, pé no chão, bem acessível, me pareceu, Sim. sabe? E essa é a minha opinião. E é só que importa. Não, gente, eu acho que ela não é aquela, assim, ela não é aquela persona carismática que a Heidi é, por exemplo, que é super expansiva e carismática e, sabe, apaixonante de cara, né? Ela tem uma personalidade um pouco, talvez, mais reservada nesse sentido. E também, em parte, por conta da edição do programa e de uma construção de personagem que a própria narrativa do programa faz, que ela era pageant queen, shady e tal, e esse nem sempre é o personagem que vai vender como mais carismático. Mas ela ela transmitia, na verdade, uma sensação de ser uma pessoa muito amorosa. Sim. Sim. Ela era uma pageant legal. Falando em genuína, aí depois entrou um vídeo do nada, né? Depois dessa parte delas falando sobre, enfim, sobre dessa entrevista com o RuPaul, entrou um vídeo da Heidi, que eu não entendi o sentido desse vídeo, que era um vídeo dela na quarentena, né? E era ela limpando a casa, né? Lavando a mão, ligando para Nicki Minaj, brigando com o vizinho. Eu realmente, assim, não entendi o sentido desse Chama videozinho. encher linguiça, fazer uma piada. Nossa, eu ia falar isso agora. O nome é encher linguiça. Mas era Nossa, pela mas piada. assim, foi do nada. Eu acho que para dar um crédito para ela, já que ela venceu como Miss Simpatia, né? Eu acho que... Mas não tinha chegado nenhum momento de revelar. Mas todo mundo já sabia, né? Eu acho que, assim, colocou, assim, dá um destaque para ela que chegou tão perto de chegar na final, né? E, enfim, eu acho que é isso. Acho que foi para enaltecer a Heidi. Assim como no Reunion teve um longo tempo dedicado a Brita, por conta do hate que ela recebeu na internet, que é um pouco consequência também de como o programa é editado, né? E faz ela parecer aquela pessoa invejosa e tal, que aparentou no programa. Existe sempre uma construção de narrativa e aquilo que se prioriza mostrar ali no programa, não. E aí tem que ter uma responsabilidade sobre isso, porque a gente sabe como é o público de RuPaul, né? A gente sabe como é que chega o hate depois. Então tem que ter, talvez precisasse... Amenizada. Fazer um balanço nisso, porque não acho que tenha sido algo maldoso, sabe? Ou, enfim... It's not personal, exatamente. It's not personal. E do jeito que a coisa chega depois de volta, é um problema, né? Tipo assim, a gente sabe que a edição interfere, tanto que a gente não viu Sherry Pie quase nada a temporada inteira, porque foi só botar ela pro canto ali e cortar e pronto, entendeu? Então, assim, o tempo de exposição das tretas, das falas, e o quantas vezes você repete aquilo e bate na mesma tecla ao longo da temporada, interfere também. Sim. Então é uma combinação das duas coisas. Não estou dizendo que o que ela fez, ela não fez. Estou dizendo o quanto se dá atenção a isso e acaba eventualmente gerando um problema maior de hate na internet, né? Que não deveria ter nenhum, na verdade, né? Que enfim... Mas sabendo que o público é assim, né? Tem que ter um... E aí a gente chega no momento do primeiro lip sync, que é o lip sync de close-up, né? Aquele meio a visão dos vídeos do TikTok. Quem tá fazendo muita coisa na quarentena ia arrasar ali, porque é só isso que tá rolando, lip sync da cara. Mas você sabe que eu acho interessante isso? Porque, assim, pra mim, as melhores drags as melhores lip syncers, e isso é a minha opinião, tá, Pietra? São aquelas que conseguem transmitir emoção no rosto, no olho, sabe? É o mexer da boca, é ali que você vê, sabe? E não é à toa que se chama lip sync, né? Que é lábio, né?
que vem daí. E aí você teve 3 modelos ali, né? Tipo, você teve a Crystal, que tinha feito uma maquiagem irregular, e eu acho que essa irregularidade da maquiagem, um olho diferente do outro e Assimétrica, tal, né? isso prejudicou, meio assimétrica, perdão, prejudicou a Crystal. Você teve a Didi, né, que fez o lip sync ali de Close, mas não tinha um carão. E aí teve a Jada, que usou o carão dela todo, usou as mãos, foi pra frente, pra trás, sabe? Trouxe e tinha ali. Se bem que a música, não, né? A música não era das melhores, né? Mas como é que você dá emoção a essa música? Mas enfim, eu acho que a Jada, ela foi ali aqui, nesse desafio específico. Pra mim, ela foi muito Eu achei melhor. bastante equilibrado entre a Jada e a Didi, porque eu acho que a Didi trabalhou bastante com o olhar, ela tinha uma interpretação ali da música, a Jada também foi muito bem. Eu só achei que quem ficou um pouquinho abaixo mesmo foi a Crystal, porque essa maquiagem mais clown que ela fez esconde um pouco as feições do rosto, esconde mais, né, as feições do rosto, então ela precisava exagerar mais, entregar mais pra gente perceber a expressão facial e eu acho que ele ficou um pouquinho ali mais low profile que as outras. Mas achei que a Didi foi muito bem. Bicho, eu anotei aqui, ó. Didi, bonita. Não, então, aí assim, eu não vou. A gente não vou colocar pra jogo, não, a não ser que vocês acham mas só pra dizer qual foi a sequência, né? A sequência foi aquele vídeo sobre a perda da Jacqueline Wilson, que era produtora, né? Várias drags de outras edições, dizendo como ela era maravilhosa e tal. Teve também o vídeo de Vogue, inspirado em Vogue, né, pra votação, né, que era Cover Girl, uma paródia, né, para as pessoas se registrarem para votar, e a RuPaul, no final de todos os episódios, lá quando as queens na runway, elas levantavam lá o... E aí a gente teve o segundo lip sync, que foi o lip sync que elas tinham que produzir, dirigir e atuar, e ela eliminaria uma das 3 queens para a final, não é isso? A Didi furou a quarentena, né? Porque assim, ela furou a quarentena para gravar num estúdio e ela furou também para gravar com o Jeffree Star, sabe? Então, assim, esse tipo de coisa, né? O vídeo saiu esses dias agora, né? Dela com o Jeffree Star. E Que isso? eu achei que a Ravena estava sendo eletrocutada. Ela fez assim... E aí o primeiro lip sync foi a Crystal fazendo I'm Like a Bird, da Nelly Furtado. Eu Gente, amei. o que foi? O que foi? Eu amei. Pra mim foi meu preferido dessa fase. Apesar de ser infantil e bobo, assim, de uma certa forma, mas ao mesmo tempo foi engraçado, foi divertido, foi E criativo. foi algo que eu não esperava. E foi surpreendente, porque quando que você ia imaginar que numa final de RuPaul alguém ia fazer aquilo? Eu achei muito sabe? engraçado, Tipo assim, eu amei. um pássaro, um ovo quebrando, uma mamãe pássaro regurgitando na... Gente, Foi o tudo. que foi isso? Foi muito drag attack aquilo também, né? Ao mesmo tempo, porque tava tudo muito coladinho, Castelo sabe? Rá-Tim-Bum Uma cara de com coisa drag attack. feita. Foi muito... Gente, mas eu acho que elas, nessa situação de pandemia, que você, né, produzindo com o que tinha em casa e tal, não sei exatamente como que ela produziu aquilo, mas eu acho que ela deu uma solução ótima e foi divertido, foi engraçado. Eu terminei gargalhando, assim, achei foi muito bom. Ali eu achei que ela pudesse ganhar. Também achei que... Aí veio a Didi fazendo o Take On Me, do A-Ha, a gente já falou um pouquinho, né? Ela fez exatamente, ela tentou, né? Tentou ali fazer o que acontece no clipe, né? Ela tentou fazer a raia, a gente fez Não, eu achei que foi assim, foi bem produzido, assim, mas eu acho que a produção foi mais interessante do que a própria performance, na minha opinião. Ainda teve aquele momento TikTok, né? Dela Deu dela dar pulinho, pulo, troca assim, a cor da aí roupa, né? Se não, não fosse ela, teria sido bom. Eu gritei quando começou a música porque é um hino da minha infância, da minha pré-adolescência. Achei incrível ela trazer a referência do videoclipe,
Mas acabou, sabe, acabou a emoção por aí, porque depois ao longo da performance não acontecia muita coisa, a não ser aconteceu aquele nada. TikTok. E aí, depois disso, veio o lip sync da Jada. Eu tava assistindo outro dia com a Efêmera, a gente tava assistindo uma live da Organza e da Melania, que são duas drags aqui do Rio, maravilhosas, inclusive, quem não conhece, recomendo. E elas estavam comentando sobre o desempenho da Jada na final e tal. E é muito, muito legal a live delas. Eu, inclusive, concordo em grande parte, ou quase tudo que elas comentaram ali. Foi muito boa. E é isso, elas falaram sobre isso, né? Sobre essa possibilidade que ela tinha de, mesmo sem recurso, ter usado o apartamento, subir numa mesa, quebrar alguma coisa, derrubar alguma coisa, sei lá, criar mais, ficar aquela coisa do sofá, joga cabelo pra frente, cabelo pra trás, tapete, cabelo pra frente, cabelo pra trás. Não desenvolveu, sabe? Pra mim, a impressão que me deu foi que alguém ligou pra ela e falou assim: amiga, sabe aquele vídeo que você vai mandar pra gente? Então, faz qualquer coisa. Faz qualquer coisa que ninguém vai ser eliminado, no final vai ter Destiny's Child pra você tombar com as outras. Não se Eu preocupe. achei que foi preguiçosa, Sabe, como na se já verdade. tivesse programado sabe? pra ela não- ganhar. eu acho que ela viu a limitação que ela tinha, e eu tô só especulando também. Ela viu que ela não tinha muitas opções no apartamento pequeno, e aí ela não foi adiante, sabe? Eu acho que ela não quis pensar numa saída criativa para o problema dela. Eu não sei, eu não acho isso não. Eu já, bom, enfim, a minha versão é de que, na verdade, a Jada já tinha sido escolhida pela RuPaul a vencedora desde antes de gravar esse programa, que nenhuma das três ia ser eliminada naquela etapa, que aquilo ali era só para criar um suspense, e inclusive não duvido que tenha algum dedinho da produção para, assim, a Jada, né, para criar esse suspense e o plot twist, sabe? Como todos os episódios. Mas aí já é a sua Não, opinião. não é nem opinião, eu tô só Aí já é- especulando, não é uma opinião, é uma especulação de que a Jada já estava escolhida, entendeu? E aí vamos fazer parecer que a Jada será eliminada, assim como na edição do programa eles fazem sempre alguém parecer que vai se afundar, se desesperar no ensaio para depois ela ganhar o desafio. Como a Bettina adiantou, ninguém foi eliminada, né? Não teve eliminação e as três passaram para a final. E aí tem um momento da Miss Congeniality, que a Nina West apresenta, que foi a Miss Congeniality da temporada 11, né? Ela tem uma ceninha com a Dolly Eu Parton. adorei essa parte. Eu achei ótimo a Dolly Parton dizendo que eu sou tão legal que até concordei em fazer esse vídeo. Mas ninguém tinha dúvida que a Heidi ia ganhar, né, gente? E aí Não. sem dúvida nenhuma. A Heidi ganhou $10.000 e todas as outras queens ganharam $2.000 da Pantene. $2.000 da Pantene. Aí alguém falou até assim: agora eu vou até lavar meus cabelos. Foi a Brita. Depois tem um momento. Ninguém ficou surpreso, né? Com a Não. Heidi sendo eleita, né? É. Não tinha como, né? É isso. Depois teve a Ivy Oddly. Ivy. Como que é o nome dela? Ivy Ivy. Oddly. Ivy, né? Ivy Oddly. Gente, até esqueci ela. Ivy Oddly, costurando a roupa dela no sofá, comendo pipoca, né? As piadas que ela fez ali naquele videozinho também foi bem legal, né? Ela dizendo que ela passou um ano incrível frequentando os melhores carpets da vida e aparecia em cima do tapetinho da casa dela. Depois ela falou, os melhores catwalks, aí aparece um gatinho dela, assim. Depois Amazing People, e aí era um ursinho. Enfim, melhores lugares, ela abrindo a geladeira. E aí a gente vai pro último lip sync, que é o lip sync da final, que foi o valendo ali, né? Elas receberam o mesmo material para fazer aquele palco horroroso, né? Receberam também câmeras, né? E para deixar a coisa mais igual possível, né? Mais equilibrada o possível, né? Eu também acho. Por isso que eu acho que seria injusto eliminar alguém por um vídeo editado previamente, porque não tem, né, não tem como você ter condições iguais, né, dar oportunidades iguais com um vídeo que vai ser pré-editado e enviado para a produção, porque você não tem controle sobre como aquele vídeo foi produzido e editado, se teve ajuda de alguém. Eu participei de concurso
que tinha melhor cenário. Eu sei, amor, mas talvez nessa competição você não tem como julgar pelo cenário. Por exemplo, a Didi pôde fazer um cenário lá incrível em referência ao videoclipe. Talvez as outras pessoas não tivessem acesso ao material. A gente estava no meio da pandemia, não tem como ser justo julgar por um material editado e produzido em casa. Não podia eliminar ninguém ali. Gente, mas o palco atrapalhou, sabe? Não, aquela tá. Você tá falando do palco fornecido pela produção. O palco fornecido pela produção era ruim, era horroroso e atrapalhou. Aquelas franjas, tinha gente toda hora que ficava ali meio que enrolado ali nas franjas. O problema é que eles tinham que delimitar um espaço de mesmo tamanho para as 3 pessoas. Então, todas elas ficaram cada uma num cubículo, cada uma num provador de roupa de loja, assim, praticamente. Não tinha muito espaço para evoluir, realmente. Bom, sobre os looks, eu tô até agora tentando entender por que a Crystal tava de rainha de copas meets chapeleiro maluco. Tava maravilhoso o look, mas eu também não entendi. Tava, mas eu não entendi a referência. Enfim, vamos falar sobre isso também. Porque a Didi tava de Dorothy. Eu não entendi também a não Dorothy entendi. também. Será que é por causa da música Didi- que elas iam fazer alguma coisa? Não, então, se você, a Didi fez um tweet, uma sequência de tweet, em que ela explica mais ou menos o que aconteceu e que as pessoas que estão ali, né, que leram o tweet dela, responderam que era meio desculpa dela, né? Não, a explicação dela não tinha nada a ver sobre por que ela usou o look de Dorothy nessa música, não. Não, ela faz uma referência sobre a Dorothy, sim. Ela fala. Não, ela faz a referência sobre a Dorothy, mas na verdade o post Na dela no explicação ela não Twitter, fala. na verdade, foi uma defesa que ela fez, uma desculpa que ela estava dando por conta dos ataques que ela vinha sofrendo na internet sobre a piada infeliz que ela fez, na verdade um comentário infeliz que ela fez, que ela usou a frase estou sem ar, né? Não teve essa, eu não vi essa situação. Eu não assisti isso, mas eu soube que rolou esse paju na internet, que ela foi muito atacada e ela, na verdade, estava se defendendo desses ataques e tentando fazer ali um pedido de desculpas. E ela usou a imagem dela, a imagem do Mágico de Oz, sobre o final do filme, e fez essa relação. O que eu não entendi é o que tem a ver aquele look com a música da Destiny's Child que ela estava performando, e o que a performance dela tem a ver com aquela música. Isso eu não entendi. Mas ela fez uma referência a um personagem do Mágico de Oz que fala para Dorothy que não poderia ter antecipado alguma coisa que ia acontecer com ela porque ela não teria acreditado. E aí ela diz, ao longo da conversa, que se 2 anos atrás ela tivesse ouvido alguém dizer para ela que ela estaria num programa com a plataforma de RuPaul, e que ela passaria por essa situação, ela teria se preparado para lidar com algumas questões. E aí tem a ver também com o fato dessa mensagem I can't breathe, que ela coloca, né, no Twitter, eu senti muito que era uma referência a ela não estar ligada politicamente Foi ao que isso. está acontecendo, entendeu? Então, assim... Mas por que ela Não, foi de pro Dorothy? vídeo Se ela usa- simplesmente se ela escolheu usa a Dorothy fazer como um uma- filme que é referência pra ela. A Dorothy, que é um filme que é referência pra ela. Era a roupa que a mãe dela já tinha pronta, ela pegou e usou. Gente, exatamente. Ela tinha um e conceito ela- preparado. O que Na caísse, cabeça ela ia dela, fazer, ela- foda-se. Exatamente. Ela foi e fez. Só que, primeiro que não funcionou nada do que ela fez. Sabe o que me Tipo, na minha remeteu? opinião. Aquele dia do negócio que era gelo e ela foi de sorveteiro. pra Mas o look era bom, pelo menos. Falei, o look era vai bom. tomar banho. O look era bom. Mas dessa vez, assim, o review dela da roupa que trocou de roupa de preto e branco foi pra azul, mas Nenhum não teve impacto. mínimo impacto. Nem o review A do peruca sapato teve dela, impacto, fez que o a review do Brooklyn já sapatinho tinha feito o também, review do O sapato review do muito sapato mais não teve eficientemente. impacto. Ela fez um review ali de sapatinho da Dorothy. E o da peruca, então, nem se fale, né? Tipo, que coisa horrorosa que ela fez aquele review de peruca. Porque de uma peruca pra Não, mesma não peruca, deu nada praticamente. certo. Não teve impacto Não teve nenhum. impacto. Nenhum. Não deu certo. Foi flop. Bom, Pra enfim. mim, ela flopou. Nesse lip sync flopou final. completamente. E aí teve a Jada, né, que veio com aquele look dela todo laranja, né, com uma roupa primeiro também não entendi, achei aquele look de fora, assim, aquele do review meio
meio grandão demais, mas ela faz o review todo errado, né? Dá errado. Ela não sabia que ela ia ter que fazer um cenário, É um espaço, um cubículo de provador de roupa pra fazer. Ela achou que ela ia poder usar uma roupa maior. Enfim, mas mesmo assim foi a que Sim. melhor se saiu, né? Disparado. Nesse momento final. Eu né? acho também. Porque Eu a acho- Crystal Ela não fez faz muita nada, coisa, tadinha. né? A Crystal. Não. Ela disse que ela fez a dança A do Crystal TikTok. só tava que, porra, belíssima. essa Gente, mas dança por isso que eu falei, de parece que TikTok, foi tudo gente. roteirizado. não Foi sei, igual mas o ela roteiro de um falou. episódio comum. Que uma pessoa parece que vai se fuder, faz tudo errado nos ensaios, faz tudo errado, fica desesperada no workroom, e aí no final essa pessoa ganha, e a outra que estava convencida de que ia vencer, que estava ali super confiante, se fode. Aconteceu fudeu. exatamente isso, a gente achar que a Jada ia ser eliminada por causa do vídeo que ela enviou, que era uma performance pouco inspirada comparada com as outras, e no final ela não é eliminada, né? As tá. três passam para a fase final, e na fase final ela tomba com as outras, porque ela performou Destiny's Child, ela fez aquela música, e as outras duas estavam fazendo qualquer outra coisa que não tinha nada a ver com aquela música, não tinha nada a ver, nada com nada. Meio que aconteceu isso na temporada da Sim. Aquaria, né? Que o povo fala. Que passaram a Aquaria e a Eureka pra final pra poder a Aquaria ganhar. Foi pra dar o prêmio pra Aquaria. Mereceu porque mais, A Eureka mereceu mais. Mas assim, assim, de novo, minha opinião é que as três, eu achei que as três tinham chance quando começou Sim, essa tava final. emocionante Eu o achei que começo. poderia ser, Mas tu nem assistiu, Ravena. O poderia começo. ser cada uma. Tu O assistiu? começo do lip sync tava emocionante, os looks dela, Do parecia lip que ia sync, acontecer do lip sync. alguma Não, coisa tô falando demais, mas quando aí... começou a final, né, o programa. Eu achei que poderia, sabe, diferente de, sei lá, no anterior, somente a Brooke e a Ivy poderiam ganhar, sabe? Em outras edições você sabia mais ou menos que ia ficar entre duas e um pouquinho mais para uma. Nessa, eu realmente achei que qualquer uma delas poderia ganhar, mas eu tava com medo deles darem o prêmio pra Didi. E eu achava que ela não merecia. Se eu acho que alguém falou ainda há pouco que a RuPaul já tinha dado, eu não acho. Eu acho que as três, se tivessem vencido, qualquer uma das três teria uma história por trás que você dizer Ok, assim, realmente valeu. ela valeu, assim, eu aceito essa decisão. Então, eu concordo com isso, que qualquer uma das três que vencesse seria merecido, mas eu acho que, dadas as circunstâncias, se fosse uma final convencional no palco, realmente decidida pela última batalha, eu acho que qualquer coisa poderia acontecer. Só que eu acho que não foi decidido pela última batalha, embora a Jada tenha sido a melhor na última batalha. Indiscutivelmente, ela venceu ali aquela batalha. E ainda com a Teve cereja do histórico bolo, também, que foi sim. ela fazer o review e já terminar com a coroa na cabeça, que a imagem de winner foi perfeita, ela venceu. A Jada venceu indiscutivelmente aquela batalha, a Jada venceu a temporada. Mas eu acho que já havia ali uma decisão prévia, uma intenção prévia da RuPaul, antes de gravar o episódio da vitória Você ser da acha que isso tem a Jada. ver com o que aconteceu com... Você acha que tem alguma coisa a ver com o que aconteceu com o George Floyd, por exemplo, e as manifestações? Você acha que nesse momento a RuPaul estava dando a vitória para uma Queen negra por causa Não do que aconteceu? exatamente. Eu acho que é claro que a circunstância política tem um peso. Não acho que a Jada vem, assim, eu acho muito perigoso a gente falar sobre isso, porque você fala assim, a Jada venceu por causa da circunstância política, fica parecendo que, tipo, você pode estar reverberando aquele discurso que acredito até que vai ser comum entre a fanbase, porque sabemos que a fanbase é racista, como a humanidade é racista, e dizer que a coroa era da Didi, mas a Jada só ganhou porque ela é negra, e nessa situação política a Jada teria que ganhar. E não é isso. A Jada venceu indiscutivelmente o programa, inclusive por tudo que a gente já discutiu aqui sobre o comportamento da Didi, sobre a forma como a Didi se portou ao longo do programa e a forma como a Jada se portou e, enfim, a Jada foi mais digna de colocar a coroa na cabeça do que a Didi, e a Jada mereceu a vitória e venceu 100%. Eu só acho que ela já tinha vencido antes
dessa final programada para o distanciamento. E eu acho assim, né, gente? Para distanciamento tipo, social e tal. Eu acho que assim, como você falou, ela mereceu Tudo, o que eles exatamente, mereciam, tudo mas eu pesou acho que ali. tudo é levado em conta, sabe? Tipo, eu acho que isso faz parte. E não é só essa temporada. E essa temporada calhou de estar acontecendo um monte de coisa fora no mundo, assim, mas eu acho que qualquer temporada e qualquer concurso, principalmente concurso de Miss Universo, tudo conta o que a pessoa faz fora também. Porque Exatamente, é uma plataforma, representando. ganhar Concordo essa coroa, 100%. vai estar representando o programa pra sempre, viajando o mundo todo, e essa pessoa vai ser o representante do programa. Então, tipo assim, não é só histórico. Histórico te ajuda até certo ponto. Mas chegou ali, qual é a tua base, assim? Você tem um posicionamento? Você tem uma boa mensagem pra passar pras pessoas? E isso faz parte, isso também conta nas Concordo. avaliações, Nesse na sentido minha que eu acho que a opinião. Didi não tinha o mesmo preparo, não tinha a mesma. Não tinha. Então, assim, ganhou por causa disso? Não, a Jada ganhou porque ela mereceu, porque Foi ela a foi a melhor no melhor, lip sync exatamente. final. E também porque a postura E dela é tem uma um- postura de winner. Pleníssima, E vai ser maravilhosa, uma boa perfeita. representante do programa E em a, qualquer e lugar que a, ela e a for. RuPaul tava devendo. A RuPaul também tava devendo o prêmio pra uma pageant também. É. Né? E a Jada É. é a melhor Pageant. pageant. E aí, minha opinião, que já pisou naquele programa. Foi polêmica? Fui, mas eu acho que. É, Eu na acho sua que de opinião. quem pisou ali, ela é muito boa. Ela é muito boa. Ela. É. Além dela ser, né, tem a coisa dos concursos, né, tem aquele look, ela é uma pessoa É isso, é engraçada, porque ela sabe? mostra que Ela ela é uma rainha tem. de concurso diferente das outras que passaram pelo programa. Que a última ganhadora, É, que não, foi a É. sabe, porque a Trinity, gente pensa já era em. completamente diferente da figura da Jada. É. Ah, tem, É. tem essa história, né, das pessoas ficarem com essa sensação de que pageant é uma coisa cafona, de que quem é pageant enfim, tem mau gosto, né? Aquela coisa daqueles cabelões, aquelas roupas antigas e tal. E, bom, se isso é verdade, é o que eu acho que não, mas se, é se essa sentença, muita gente acredita nela, eu acho que a Jada trouxe um outro olhar, sabe, para isso, assim, tentando, sabe, ela trouxe uma possibilidade diferente para você olhar para Porque a pageant. gente associa pageants a um estilo de drag mais clássico, a uma ideia de drag clássica, né? Tipo, que não seria inovadora, não seria original. Mas ela tinha looks super originais, ela foi super. Eu acho que ela foi super completa. Eu acho que ela para mim, na minha opinião, ela e a Didi chegaram realmente empatadas em termos de desempenho na competição. Apesar da Didi ter uma vitória a mais, eu acho que o fato da Didi... A Didi também foi um pouco arrastada, merecia ter dublado, não dublou. E a Jada, quando teve que dublar, tombou e foi maravilhosa. Então, acho que se equilibra nesse sentido. Elas chegaram realmente muito empatadas em desempenho na competição, em todos os aspectos. Em todos os aspectos. E eu acho que o desempate acaba sendo, não só... Pode ter sido o lip sync final, que ela realmente foi melhor, mas também acho que pode ter sido esse preparo, essa experiência para colocar a coroa e levar o Enfim, legado. Anfã. Enfim, chegamos agora ao final da nossa análise, né, do episódio final de RuPaul. A Jada é a campeã, né? Maravilhosa. Infelizmente não vai, maravilhosa, infelizmente não vai poder viajar tanto, né? Porque, enfim, tá tudo fechado. E já vai começar o All Stars, tipo, né? O programa sai na quinta-feira, já vai começar amanhã. Semana que vem, eu achei que era daqui a 2 semanas, fiquei chocada. Nossa, próxima sexta já. Eu Não, falei, meu Deus, amiga, como o programa maravilhoso, sai na amo. quinta, é na sexta-feira, no dia seguinte. Já Ai, tem. gente, pra gente ter uma coisinha pra se distrair, Amanhã, né, gente, nessa amanhã é a quarentena. estreia do All Stars. Exatamente, dia 5, né? Dia 5 de Ai, junho. Jesus. Aham. Bom, felicidades a Jada. Fiquei muito feliz porque era minha Também gritei torcida muito. desde o minuto zero. E Aqui fiquei em muito casa foi feliz. o Aqui, griteiro. nossa, senti, Também adorei. senti só falta de a gente poder ver aquela final com uma galera na rua, ou então dentro da casa de alguém, que a gente ficava gritando, o vizinho. A última vez aqui em casa, o vizinho
ligou pra cá, pra casa. Gente, pra parecia a final da reclamar Copa do barulho. Mundo com o povo berrando, gente. É. Mentira! Pois é. E vai começar All Stars, a gente vai também fazer, né, a avaliação das edições, né? Já amanhã, então amanhã já vai ter, não, quer dizer, na outra semana, na semana que vem, a gente vai fazer uma edição do programa avaliando o primeiro episódio do All Stars. E aí, vocês estão aí, como é que promete. vocês estão para esse All Stars? Eu tô empolgadíssima, eu adorar ver as queens de volta, eu amo ver as queens de volta, e são queens que eu gosto muito, assim, quase todas elas. Acho que eu gosto de todas, não acho que eu não gosto de nenhuma. Mas tô empolgada. Eu vi que você postou. Eu tô curioso pra ver as queens mais antigas, sabe? Das primeiras temporadas. A Ongina, a Jujubee, a Alexis Mateu. Essas queens que estão há muito tempo um pouco fora dos holofotes e a gente vê o que elas vão trazer de diferente, como elas se transformaram ao longo desses anos todos, sabe? Nos comerciais, né, nos anúncios da temporada, né, do All Stars 5, parece que vai ter uma mudança aí nas regras, né? Parece que vai ter uma coisa que nunca aconteceu antes. E aí? Exatamente, não vamos adiantar. Mas a gente fala sobre isso no próximo episódio, hein? Porque já tem quase... Já deu, pra mim já deu. Que eu vou dormir. Vou dormir. Pra mim já deu, que eu tô... É isso, Jada ganhou, Eu tô tá aqui, olhando né? a bagunça que tá aqui, ainda tem que não pagou arrumar. o episódio final pra gente gravar. Um Beijo, amores. Obrigado pelo convite, tá? Tô aqui à disposição quando vocês precisarem de ano furtado. Gente, mas pera, vamos seguir a gente. Gente, Amiga, acabei no com o final clima isso. de todo mundo. A gente Chocada. passou pra falar do All Stars. Já tá no final. Então tá, gente. Olha, May, obrigada. Beijo, me sigam, Petra Parker. E sigam Joy Connection. Gente, é isso. Obrigado por assistirem até aqui. Um beijo muito grande pra vocês. Nos vemos semana que vem. E quem não me segue lá no Instagram, @efemeradrag. Beijos imensos. Até a próxima semana. E por favor, não nos cancelem por nossas opiniões na internet, tá? Vocês comentem aí, deem sua opinião, comentem aí no YouTube, no Instagram, tá bom? Deixa o recadinho. Desculpa, RuPaul. queria pedir desculpa se Ok. alguém se ofendeu com algum comentário que eu tenha feito hoje. É que minha calcinha tá muito apertada, louca. Desculpa, RuPaul, não me cancela, eu ainda sou tua prima. Mas, diferente delas, eu quero me despedir de vocês com a notícia muito feliz, muito alegre, de que no dia 9 eu fui convidada para participar do show junto com a Monique Hart, da House of Heart. Então eu vou estar na próxima terça-feira junto com Dusty Ray Bottoms, Trinity K. Bonet, a campeã Jada Essence Hall, Monique, obviamente, Crystal, Widow, Sonic, Moulton, Mindy Fire, Jezil, Tommy Banks, que é da próxima temporada do Drag Race Canada, Sasha Colby, Meatball, Coquendra do Brasil, eu, Potiguara Bardot, Kira Jet, Cara Hills, J&R Twins e Cardi G. Amiga, não perco por nada. Super evento virtual. Gente, me torçam por mim, mande boas energias, eu tô nervosa. Não sei o que eu vou fazer ainda. Vai arrasar. Vai ser bafo. Vai arrasar com certeza. É isso, Beijos. gente. Beijo. Tchau. Vai ser bafo. Vai arrasar.